Seja bem-vindo a mais uma edição do PDE esse espaço delícia em que a gente fala de gestão, de consultoria, do mundo organizacional que a gente vive pesquisando, estudando. Eu sou Alice Castro, sou doutora em administração, consultora há mais de 10 anos e apresento o PDE, né, com convidados, com participações especiais e às vezes sou eu mesma, né? Como no caso de hoje. Hoje a gente vai falar sobre verdades sobre a liderança, coisas que as pessoas acreditam, mas que na prática, né, assim, alguns mitos por aí. Então, sejam bem-vindos e vamos lá. Primeiro mito sobre a liderança. Então, aqui você, empresário, empresária, consultor, consultora, que por um acaso, né, pensa desta forma. Cuidado, tá? Estudos recentes sobre liderança refutam o mito de que liderança é uma habilidade inata. Pessoas que acreditam realmente que se nasce líder. Fulaninho é líder desde criança, fulaninho, né, tem uma... desde pequenininho já mostrou a sua liderança ali latente, quando cuidava dos brinquedos, ia no parquinho e coordenava os coleguinhas, né? Então, isso é um mito. E qual é o problema de acreditar nisso? Qual é o problema de você achar que liderança é uma habilidade que nasce com a pessoa? Existem alguns problemas nisso, né? Mas o primeiro problema é que se você acredita que você não nasceu com essa habilidade, você acredita que você não é capaz de desenvolver, né? Por quê? Se é algo que você vem no seu DNA, se é algo que vem na sua característica como ser, você se bloqueia de desenvolver. Porque eu não sou assim. Vai contra a minha natureza. E hoje o que já se sabe é que não existe uma natureza de líder e uma natureza de liderado, né? Então, a liderança, ela é sim uma habilidade desenvolvida e essa habilidade pode ser desenvolvida de diversas formas, né? E principalmente a gente pode começar a identificar qual habilidade está precisando ser mais desenvolvida para essa liderança. Então, você como consultor, você como atual líder, empresário ou empresária, se você não reconhece que existe potencial de desenvolvimento de habilidade de liderança na sua equipe, se você não reconhece que você tem potencial de desenvolvimento na liderança, você tem sérios problemas, né? Você vai limitar o seu desenvolvimento, o desenvolvimento das pessoas que estão ao seu redor, porque você, não, mas isso aí não nasceu para mandar, não, nasceu para ser mandado. Gente, onde eu cresci, tinha uma lenda que dizia que o tamanho do dedo do seu pé definia se você ia mandar ou não mandar no seu marido ou na sua esposa. Ai, que doideira isso. Onde existe esse tipo de crença, com certeza tem a de que nasceu para mandar ou nasceu para obedecer, né? E isso é muito forte em algumas pessoas, e não tem a ver com idade, não tem a ver com região, e muito sobre a visão de mundo que a pessoa recebeu da sua família, das empresas nas quais trabalhou, da escola que frequentou, enfim. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tome cuidado, né? Para não sair rotulando. Nasceu para mandar, nasceu para obedecer, nasceu para isso, nasceu para aquilo, né? Porque é um mito sobre liderança que precisa ser desconstruído e nós, consultores, temos quase que a missão, né, a responsabilidade de auxiliar as pessoas a quebrarem isso lá com um martelinho cinzel lá e tirar de dentro da cabeça das pessoas essa visão de que a liderança é algo nato, né? Outro mito, né, que acontece, as pessoas acreditam e porque foram levadas a acreditar, né, é que só é líder quem é boa pinta, carismático, a pessoa que fala, a pessoa que se expõe, né? E qual o problema disso? Novamente, a pessoa que não tem esta personalidade mais extrovertida, mais aberta, né? Assim, de comunicação, vai achar que não pode ser líder, ou que não vai dar um bom líder. E aí o perigo é a pessoa, de novo, se limitar ou nem se candidatar às vagas de liderança,
recusar ofertas por não se achar digna da liderança, achando que liderança tem esse estereótipo de ter que ser alguém comunicativo, alguém que sabe falar, que sabe se posicionar, que sabe se impor, e não é verdade. A história mostra diversos líderes que revolucionaram, que fizeram história, né, em vários aspectos da sociedade, organizacionais, movimentos religiosos, movimentos de resistência, movimentos, né, de lutas sociais, que não eram pessoas necessariamente, né, carismáticas. Não eram pessoas que necessariamente conquistavam os corações por onde passavam, né? E conseguiram liderar. Conseguiram influenciar pessoas, conseguiram desenvolver grupos para atingir objetivos. Então, qual o perigo da gente acreditar, principalmente nesses dois elementos? A gente, né, limita a pessoa que não tem aquele traço. E qual é o traço? Tem um estudo sobre liderança, eu acho ótimo isso, né? Um estudo sobre liderança, mais ou menos nos anos 50, que fala sobre o perfil do líder, o estereótipo, né, físico, biotipo da liderança. E quando eu vi um resgate desse estudo, eu falei, gente, que coisa doida, né? Perguntaram para as pessoas como o líder se parece. Qual é a aparência de um líder, né? Lá nos 50. E aí, o que apareceu? Vou dar um prêmio para quem adivinhar. Vamos ver quem acerta aqui, né? Homem, branco, alto, com cabelo. Tá, isso aparece, gente, com cabelo. Queixo proeminente, sabe? Tem aquele queixo da propaganda do Cepacol, assim, aquele queixo assim, proeminente. Pombo de Adão aparente, voz grossa, corpo atlético, engravatado. Pegou? Visualizou aí? Wall Street? Filmes de poder, aqueles caras engravatados. Repara. Cabelo cheio, volumoso, né? Topete. Alto. Queixo proeminente. E assim por diante. Gente, anos 50. Esse estudo foi para mostrar o quanto que as pessoas legitimam liderança pelo que ela parece. E naquela época, isso que parecia ser líder. Nos Estados Unidos, né? Onde foi feito o estudo. Mas podemos dizer que representaria todo o mundo ocidental, né? Essa pesquisa. Hoje, se a gente repetir essa pesquisa, o que será que vai vir? Como um líder parece? Será que vai estar muito diferente do que teve lá? O que vocês acham? Escreve aqui nos comentários. O que você acha? O que te parece? Né? Então você percebe que a gente ainda vive sobre vários mitos, estereótipos ou até expectativas sobre como é ser líder. E aí pensa se eu sou mulher, como é o meu caso. Eu já penso, não posso ser líder, porque, né, segundo as pesquisas, né, ou segundo o que vocês vão colocar aqui no comentário, um líder parece sim um homem branco, alto, com queixo proeminente, cabelo cheio, usando terno e corpo atlético. E eu sou mulher, já nasci errado, então não posso. Ou sou homem, mas não sou branco. Ah, e hétero também. Aqui na época não era uma discussão, mas hoje já poderia entrar, né? Então, não sou. Não sou branco, não sou hétero, não sou homem, então não posso. Então percebe que até esses estereótipos aparentemente, né, clássicos. Olha os filmes que você assiste, quantos filmes trazem figuras de lideranças diferentes dessa? Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente pensa quanto que nós limitamos a nós mesmos ou quanto que nós limitamos aos demais. Seja esse demais. Seu filho, sua filha, né? Sua equipe, seus colegas, seu esposo, sua esposa, as pessoas com as quais você convive, por algum motivo você olha e fala, mas esquece, negócio de liderança aí dá muito trabalho. Imagina gerenciar as pessoas, não, deixa isso para quem quer fazer, para quem nasceu para isso. É como se você estivesse dizendo, olha para você não é líder, não liga, né? Então, eu vejo a nossa responsabilidade, que temos acesso ao conhecimento, que sabemos que a liderança é um composto de habilidades altamente desenvolvível,
Ou seja, todos podemos desenvolver desde que tenhamos vontade. Eu quero desenvolver essa habilidade, você vai lá, você treina, né? Você estuda, faz o curso da PDE, faz o que você precisa fazer para entender essa habilidade, exercita, treina, você vai errar, você vai acertar, você vai melhorar, errou, acertou, melhorou, e assim vai a roda viva, né, do PDCA, mas uma hora você, porque você está afim. Mas o que esses mitos, né, essas crenças limitantes, chame como quiser, o que elas fazem com a gente? Elas tiram o vértice da vontade. Eu nem acredito que eu posso ser, então eu nem tento. Porque como que eu vou ter vontade de ser algo que eu não posso ser? Vou focar minha vontade para outra coisa. Porque a gente não quer se frustrar, a gente não quer chegar num ponto onde nós não vamos atingir o objetivo. E a nossa mente, ela é muito esperta. Né? Erra quem acha que a mente se engana. Não engana nada. Ela é muito esperta. Se ela acredita numa coisa, ela vai criar todo um mecanismo para que aquela coisa se confirme. Porque a gente quer evitar a frustração, que é você acreditar em alguma coisa e ela não se confirmar. Então, se eu realmente cresço acreditando que liderança é um poder nato, assim, ninguém me disse que eu tenho esse poder nato, né? E a liderança tem um tipo, seja um tipo biotipo, como eu mencionei, essa pesquisa dos anos 50 nos Estados Unidos, né? Homem branco, lá, que eu acho que ainda é muito forte, né? Esse biotipo esperado das pessoas da liderança. Se eu acredito que existem esses dois elementos e eu não me reconheço nenhum dos dois, o que eu vou dizer? Então eu não posso ser líder. Se o meu cérebro acredita nisso e ele entende que eu não posso, ele não vai se esforçar para ser, porque ele não quer se decepcionar. Então é mais fácil eu aceitar e confirmar. Aí qualquer errinho, por exemplo, mandei um e-mail, eu como consultora, vou colocar aqui no lugar de consultora, não no lugar de líder nesse momento. Eu como consultora, toda consultora é líder, né? Vamos pegar o extrato aqui da liderança, né, do James Hunter, em que ele fala sobre a liderança ser a habilidade de influenciar para as pessoas fazerem alguma coisa com entusiasmo, né? E atingir o objetivo. Beleza. Ou do Falcone, se a gente quiser trazer uma situação brasileira, né? Líder que é líder, bate meta com o time fazendo certo. Beleza. Eu acredito nisso e eu entendo que o consultor tem esse papel de líder, sim. Porque a gente está influenciando pessoas, a gente está auxiliando a bater metas e a gente está mostrando, né, para fazer que as pessoas façam isso acreditando, com entusiasmo, colocando ali o seu amor, a sua dedicação e que cumpra os seus objetivos. Considerando tudo isso, aí eu estou numa consultoria. E dentro de mim existe, né, esses dois mitos, essas duas crenças que me puxam para baixo. Diz assim, liderança é uma coisa nata, ou seja, ou você nasceu com isso ou você não nasceu com isso. E do outro lado, existe um tipo certo de líder. Tanto um tipo, um biotipo biológico que também volta para o nato, ou você tem ou você não tem, né? Porque a pessoa não tem. Essa não é algo que ela escolhe, né? Tipos de privilégio. Hoje, por exemplo, eu estava explicando para o meu filho. Às vezes eu me pego e falo, meu Deus do céu, eu me ponho nas próprias situações, né? Mas eu estava explicando para o meu filho o que é privilégio. Sempre que eu falei para ele que ele tinha um privilégio, aí ele falou assim, mãe, o que é privilégio? E aí eu traduzi de um jeito, meu filho tem 6 anos, eu traduzi de um jeito que eu falei, nossa, até que ficou legal. Eu disse para ele assim, privilégio é quando você tem uma coisa boa que você não escolheu. E que não necessariamente, né, você fez alguma coisa para ter aquilo. E ele ficou me olhando assim, né? Como assim, mãe? Aí eu dei um exemplo, né? No caso, no nosso caso, eu falei, você, né, está crescendo numa família que tem, né, você tem o pai e a mãe juntos. Isso é um privilégio. Muitas pessoas não têm o pai e a mãe juntos por diversos motivos. Então é algo que você não escolheu, que você não fez nada para isso acontecer, mas é uma coisa boa que te beneficia e que vai te beneficiar, né, em outros espaços da vida. Aí ele falou, tá, agora eu me entendi. Então, eu acho que essa pergunta ainda vai rondar a cabecinha dele, em algum momento ele volta com outros paralelos, porque é essa fase, né, desse aprendizado.
Mas é isso, então às vezes eu não me reconheço com esse privilégio. Poxa, eu não nasci com as tais, né, tendências de liderança, sempre fui uma criança mais quietinha, mais tímida, os amigos davam as ideias e eu ia. Então, não estou nessa visão. E por outro lado, também não estou no biotipo ou nas formas, né, de comunicação, não sei o que se fala da liderança. Então, quando eu olho para isso, eu como consultor, estou ali na organização, tem uma situação errada acontecendo e eu preciso influenciar as pessoas, eu preciso mostrar, preciso ter firmeza ali naquele momento para dizer, tá errado, tem que mudar, tem que deixar fora. Se eu acredito, né, nesses dois mitos, e eu não correspondo a esses dois bloquinhos de estereótipos, né, um mais interno, outro mais externo, qualquer erro, um e-mail que eu mandei, esqueci de copiar uma pessoa, eu digo, tá vendo, eu não sou uma boa consultora. Tá vendo, eu não devia estar fazendo isso. Não nasci para lidar com as pessoas assim. Bem que me avisaram que esse negócio de liderança não era para mim mesmo, porque, ó, mandei um e-mail que esqueci de copiar o gerente não sei das quantas. Vão me demitir, vão cancelar. E aí, gente, eu começo a ter um nível de cobrança e de autocrítica e de, até por que não dizer, sabotagem, né? Aí eu nem começo, porque eu acho que vai dar errado. E aí, o que o meu cérebro faz? No mecanismo da crença, aquela coisa mais linda que acontece aqui dentro da nossa cabeça, ele diz, parabéns, eu te avisei que você não era boa líder, você foi tentar aí, ó, não deu certo, a próxima vez nem tenta. Fique em casa, Alice. Por que você vai ser isso? Fique em casa. Faz o seguinte, ó, consultor, como eu ouvi uma vez, pato novo não dá mergulho fundo. Fica na sua ali, ó, bate as perninhas, finge que tá tudo bem, né? Não se atreva. A nossa mente quer reforçar que ela está certa desde o início. E aí, quando a gente acredita nessas coisas sobre liderança especificamente, que é o tema de hoje, a gente limita, né, as nossas ações. Percebam que, Alice, isso é papo de coach, você está falando de, é só acreditar que vai dar certo? Não. Estou falando que você tem que desenvolver habilidades para ser um bom líder. Tá? Começa por aí. Mas o que acontece é que se a gente acredita em mitos sobre o que é o bom líder, ou que nesse ser bom líder existe esses dois pilares de, vamos dizer, privilégios, ou de personalidades e biotipos, a gente não consegue desenvolver. Porque a gente acredita que não é pra gente. Então, a primeira coisa, você que quer desenvolver como líder, ou você que é consultor, está desenvolvendo lideranças, ou quer se, né, aprimorar, você que é líder e quer formar pessoas, tipo, você já conseguiu alcançar isso, mas você quer formar pessoas, observe, escute as pessoas e pergunte para você mesmo, se é o teu caso, ou para outras pessoas, o que é uma liderança. De onde vem a liderança? Pergunta para a pessoa, você acha que nasce junto com a pessoa? Tem um jeito certo de líder? E aí você vai ver se tem ou não essas travas. Às vezes a pessoa não tem essas travas e está faltando, então, né, um plano de desenvolvimento dessas habilidades. Beleza, vamos trabalhar, então, a empatia, vamos trabalhar, então, o feedback, vamos trabalhar a comunicação. E daí são habilidades todas aprendíveis, treináveis. Mas se lá dentro a pessoa está acreditando naquele mito de que liderança você tem ou você não tem, você nasce líder ou não, ou que existe um jeito certo, que só aquele jeito que funciona como líder, você não consegue desenvolver nada. Então, quis trazer esse assunto aqui, né, para que a gente pudesse, tanto aqui na live, né, então, boa noite aqui pro povo que tá aqui, boa noite, Fabiano. Olha o Fabiano, tudo bem, pessoal da consultoria, a Raquel, a Flá, cansado de ouvir sobre isso já, né, Flá? Lucinéia, Rodrigo, olha que bacana. Todo mundo que tá aqui, ó, quis trazer esse assunto para que a gente traga clareza sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu já fiz um monte de curso de liderança. E é meio que um tabu, assim, né? Curso de liderança. Porque muita gente acredita realmente que não dá para treinar. Ou que é coisa simples. Esses dias eu estava conversando com um cliente que estava fazendo meio que querendo planejar uma linha de treinamentos para líderes. E falou assim,
olha, vamos treinar líderes. E a gente tem um programa completo de liderança de 24 horas. Eu olhei assim, completo? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Essa empresa nunca teve nenhum treinamento de liderança. As pessoas receberam a liderança assim, no susto, né? Não tem nenhum processo de desenvolvimento e tal. E esse pacote completo tem 24 horas. Sim. Né? Então, assim, muitas vezes o desenvolvimento de liderança trabalha dessa forma, num curso. Porque a pessoa vai fazer o curso 24 horas e pronto, tá desenvolvido o líder. Não é assim que funciona, tá, gente? E olha que eu tô falando aqui de um lugar de uma pessoa que faz cursos para liderança. Mas dentro do dia 1 eu já aviso, não é assim que funciona. Não é um curso sobre, sei lá, acho que nenhum curso funciona dessa forma, né? Mas, sei lá, como fazer panqueca. Você vai lá, tem a receita, você explica, você faz, a pessoa exercita e pronto, ela aprendeu a fazer panqueca. Ela vai fazer panqueca quase da vida, daquele jeito, seguindo aquela fórmula que vai funcionar, a panqueca vai dar certo. Não é assim. Não tem uma fórmula que você entrega o kitzinho e a pessoa sai usando aquela fórmula. Tem ferramenta? Sim. Tem jeito certo e jeito errado? Sim. Tem como você ir despertando a pessoa para que ela tá fazendo e parar de fazer errado e começar a seguir uma trilha? Sim, mas não é 24 horas. Sem criticar a questão das 24 horas, mas vocês entendem onde eu quero chegar. Às vezes a pessoa tá num processo adequado de formação de liderança, que vai trabalhar o autoconhecimento, né, que é algo que a gente promove bastante quando vai trabalhar a formação de lideranças. A pessoa tá num processo, além do autoconhecimento, né, com as ferramentas adequadas, que vão trabalhar comunicação. Até a gente estava comentando agora há pouco numa reunião de consultores, né, o desenvolvimento da liderança mais humanizada, aquela liderança que escuta as pessoas, trabalha a humildade, né, reconhece os outros, enfim. A pessoa pode estar dentro de um ambiente correto, né, ao meu ver, de formação de liderança, propício para que se desenvolva essas habilidades. Mas se ela está ancorada na crença, lá no mito de que ela não nasceu líder, ou que ela não é o tipo ideal de líder, não vai adiantar nada. Sabe por quê? Tudo que o professor falar, ela fala, tá vendo? Por isso que eu não sou líder. Tá vendo, ela? Tem que ter comunicação. Eu não tenho comunicação. E eu sempre fui quieta. Eu aprendi a falar com 3 anos, gente. Como é que eu não sou? E a pessoa, ela vai, o cérebro dela vai reforçando, reforçando. No final, ela terminou lá 1 ano e meio. Ela terminou lá 100 horas de formação. Ela fez todo o processo. Chegou no final, então, muito legal, muito bom, mas eu vi, agora eu tenho provas de que não é para mim. Então, percebe? Você, líder, consultor, empresário, empresária, que está me ouvindo nesse momento, né? Você que está aqui ao vivo me acompanhando, você que está vendo isso, né, no YouTube ou ouvindo no Spotify, então avisando aqui aos navegantes que esse é o nosso primeiro podcast ao vivo. Porque tem gente que chegou aqui depois. A gente agora vai começar a gravar os podcasts, então eu estou aqui, vou até mostrar para vocês no Instagram. Olha ali, ó. Eu estou aqui gravando, depois dessa edição, de tudo que a gente comentou aqui, vai para o Spotify e o YouTube, né, da Performance de Excelência. Então, se você ainda não nos acompanha no Spotify, tá esperando o quê, né? E fica também aqui no IGTV como live. Mas a versão, né, editada, que dá para você mandar comentário, que dá para você também compartilhar com outras pessoas, né? Porque às vezes, gente, eu escuto muito isso. A pessoa pega um podcast e fala, Alice, eu mandei para alguém que tava precisando ouvir isso. E às vezes esse alguém não tá no Instagram. Então agora a gente vai começar a fazer isso. As nossas lives vão, né, se transformando em podcast também para que a gente amplifique a nossa mensagem, né? Sobre a gestão, sobre a liderança, consultoria e tudo mais. Então, para você que está me ouvindo aqui, para você que está no podcast agora, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like aqui no vídeo e, né, segue nossa lista, nossa playlist no Spotify, porque sempre tem novidade, tem muito mais de onde saiu este.
tá? Consultor, consultora, líder, empresário, você que está me ouvindo, pelo amor de Deus, observe o que você acredita sobre liderança. Perceba os líderes que você admira e vê se eles estão dentro do padrinho. Às vezes a gente mesmo, né, uma das formas de a gente contestar um mito, né, ou uma crença, é a gente trazer fatos e dados que vão refutando aquilo, né? E aí você vai dando um choque na tua cabeça, vai ficando assim, é isso, e aí, calma, então peraí, talvez eu esteja acreditando na coisa errada. Abre uma janelinha, e aí você traz outra coisa para supor, né, para sobrepor aquilo que você estava carregando como verdade. Então, como, né, lidar com essa percepção? Se é você que está com isso, e aí eu falando aqui, você fala, nossa, Alice, é verdade, eu sempre achei. Se me perguntasse tipo de líder, eu ia pensar bem nisso mesmo, né? No homem branco, piriri, piriri, piriri. Se identificou? Ou, né, acha que realmente liderança, a pessoa já nasce desde pequena, você vê que é líder? Né? Uma dessas duas, que eu vejo que são os maiores âncoras, né? Segura a pessoa dela desenvolver a liderança ou desenvolver a liderança nos outros, principalmente consultores e empresários, enfim, às vezes limita, a pessoa tem que estar pronta para assumir o cargo, tá bonitinha como líder, mas não tem, olha ali a carinha dele, é muito quietinho, não vai dar bom supervisor, não sei, vou passar por cima, será? Você encontrou isso aí? Como refutar? Primeira coisa, faça uma lista de todas as pessoas que já influenciaram você. Todas as pessoas que influenciaram você na sua vida. Pode ser professor. Ó, o pessoal da pós da Isaac entrou aqui. Professor influencia a gente. Pai e mãe, vó e vô, madrinho, padrinha, tio, vizinho, irmão mais velho, irmão mais novo, enfim. Faz a lista de todo mundo que algum dia já te influenciou a fazer alguma coisa construtiva, né? A parte negativa também, porque existe a liderança para esse lado também, né? Mas vamos focar aqui com o recorte positivo para o nosso cérebro aceitar melhor, né? Pensa assim, fulano me ajudou a escolher a faculdade, fulano me ensinou que se eu fizer isso, eu tenho aquilo. E lista. Quem é essa pessoa? E no que ela te influenciou? Quando você fizer essa lista, eu quero que você coloque uma terceira coluna ali também, colocando de que forma que a pessoa fez isso. Que habilidades que ela tinha, ou que influência ela tinha sobre você, para que isso acontecesse. E aí você vai perceber que não todas as nossas influências não vêm todas de homens brancos, altos, com queixo proeminente, cabelo cheio, corpo atlético e terno e gravata. A gente vai ver que muitas das nossas influências vêm de pessoas que usam roupas simples, comuns do dia a dia. Pessoas que às vezes nem têm um estudo, né, ensino formal, pessoas que têm muita sabedoria, mas não necessariamente muito diploma. A gente vai perceber que são pessoas que nos ensinaram experiências de vida delas e não nos passaram o que elas gostariam que fosse, assim, a coisa como ela é e ela viveu. A gente vai perceber que a habilidade que a pessoa utilizou foi contar a história, foi dar exemplo, foi às vezes ficar em silêncio nos observando. E esse silêncio foi mostrando paciência, foi mostrando presença, foi mostrando inclusive apoio. Às vezes você não quer que a pessoa fique lá te incentivando, você quer que ela fique do teu lado e te apoie, em silêncio. Às vezes essa pessoa te influenciou, sabe como? Eu adoro essa parte. Comemorando com você. Quantas pessoas vão lá e falam, vai lá, uhul, vai. E quando você chega lá, as pessoas não têm coragem de suportar o seu sucesso. Eu não tô falando de um sucesso, o dinheiro, qualquer conquista. Tem gente que não comemora contigo. Você vai perceber, fazendo essa lista, 3 tópicos. Vou repetir, hein? Pessoas que te influenciaram ao longo da vida. Bota o nome da pessoa. Põe o tipo, né, que é essa pessoa, como ela se vestia, como ela falava, o estilo que ela usava contigo, né?
e de que forma ela te influenciou. Qual foi o método, digamos assim, de influência que essa pessoa teve sobre você. Então, o que, que ela fez, né? Te influenciou em que direção e como que ela fez isso. E aí a gente vai perceber, ao escrever isso, que são pessoas que talvez não foram destacadas como líderes natos. Pessoas que talvez na infância, né, ou em momentos anteriores ou até posteriores, não tinham nenhum tipo de reconhecimento na sociedade, no núcleo familiar, na empresa, na faculdade, né? No espaço onde você está reconhecendo essa pessoa. E aí, você já começa a refutar o primeiro mito, né? Você começa a dizer, opa, peraí, então, a liderança não é necessariamente uma coisa nata, porque essa pessoa me influenciou. Então, de novo, a gente está aqui fincando o pé no conceito de James Hunter sobre liderança. Capacidade de influenciar as pessoas a agirem entusiasticamente buscando um objetivo. Então, alguém te influenciou para você buscar alguma coisa, e essa pessoa talvez não tinha, né, um reconhecimento ou um rótulo de essa pessoa é líder. Não, a pessoa, gente como a gente. Né? Por isso que se falou de liderança humanizada, até estava falando isso. Liderança humanizada parte do princípio de que o primeiro humano que está no assunto é o líder. Né? Que a palavra humano vem da mesma origem, né, que a palavra humildade. As duas vêm de humus, que é terra, barro. Então, quem é humanizado, que é um líder humanizado, necessariamente é uma pessoa, né, que está buscando a habilidade, também treinável, fica aqui esse ponto, anota isso aí, da humildade. A gente treina a humildade, a gente pode treinar. E aí, você treinando a humildade, ou tendo ela mais proeminente na sua personalidade, você reconhece a sua humanidade. E você reconhece a humanidade do outro. Logo, você consegue se aproximar do outro. E a liderança humanizada é essa sintetização. O humano que se aproxima de outro humano. Sem amarras, sem rótulos, sem pedestal, sem louros, pompas, circunstâncias. Só gente como a gente nos influenciando para fazer coisa do bem. Quando você fala, cara, por que eu tô falando isso? Por que eu tô batendo nessa tecla? Porque esta é a crença que sobrepõe a anterior. Quando a gente estuda sobre esse mecanismo, a gente vê que você não pode desconstruir um mito sem sobrepor uma verdade. Né? Já viu aqueles quadrinhos mito ou verdade? Então, se você tira um mito que a pessoa acreditava, você tem que mostrar, contrapor e falar, não, a verdade é essa. Dentro da situação de crenças, né, ou âncoras, você tira uma crença que é limitadora, um mito, e traz uma crença impulsionadora, que é onde a gente chama aqui de verdade. Então, quando eu começo a olhar para essas duas coisas, né, eu vejo, poxa, essa pessoa não tinha um estereótipo de líder organizacional, né? E também não tinha um rótulo de liderança nata, de uma pessoa assim, iluminada por Deus e bonita por natureza. E eu, poxa, era um ser humano. E aí eu começo a colocar uma outra crença no lugar. Que os líderes são seres humanos. E que o momento em que a pessoa me influenciou, do jeito que ela fez, foi porque ela desenvolveu uma habilidade ali. E que se isso é possível, às vezes uma pessoa que errou comigo, que me decepcionou em outros momentos da vida, mas naquele assunto ela me influenciou, eu já vejo, opa, uma outra frente, liderança situacional. Em algumas situações a pessoa pode te impulsionar, te influenciar, levar o conhecimento, a sabedoria, ou o exemplo, ou como eu falei, o simples apoio, suporte, incentivo a fazer alguma coisa, mesmo que ela não seja, né, uma referência em todos os aspectos da vida. Eu gosto muito de estudar sobre. Bom, vocês já conhecem algumas coisas que eu gosto, né? Uma delas é a etimologia, que é a origem das palavras. A outra é a biografia das pessoas. Então, saber quem é a pessoa, o que ela fez, como é que era a vida dela e tal. E aí, quando você vai ver a biografia, gente,
É meio decepcionante, sabe? Porque é sério, porque o que acontece? A pessoa fez um grande feito, né, sei lá, Einstein. Einstein tinha diversas, né, o cara era um gênio total, meu Deus. Mas alguns aspectos da vida dele não são tão bonitos, entende? Não são tão legais. Pessoas que são gênios na música e sofrem com situações de vício, de, às vezes, doenças psiquiátricas, a pessoa chega a se matar. E você fica: "Mas não, Amy Winehouse". Aquele sofrimento até virava música, influenciou um monte de gente, geração inteira. Então, quando a gente começa a entender, e aí né, tira essa questão de pedestal, de Olimpo, né, de ai, os líderes estão lá, eles são perfeitos, eles são isso, eles são aquilo, e nós, pobres mortais, e a gente se vê como igual, todo mundo ser humano. Você se permite ser líder, no primeiro momento, você fala, se o líder é ser humano, eu sou um ser humano, logo eu posso ser. Né? E você se permite perdoar, inclusive, as pessoas que são líderes e que falham. Porque, gente, é ser humano, é terra, é barro, né? É gente como a gente. Tem problema, tem neura, tem noia. Né? Tem, como dizem, dias bons e dias ruins. Tem uma inflamada, tem problema em casa, entendeu? Tem problema de saúde, tem trauma, tem mito, né? Tem crença também na cabeça dele. Então, assim, a gente olha e fala, vamos lá. Se eu reconheço que a liderança pode errar, eu me permito ser líder porque tá tudo bem eu errar. Não que eu vou fazer de propósito, ou de que eu não vou cuidar para que isso não aconteça. Mas eu desconstruí aquela coisa de, sabe, rótulo de perfeição. Você nasceu pronto para ser líder. E olhando para o lado da pessoa que não se identifica. E para o lado da pessoa que se identifica, o rótulo também é ruim. Porque se eu nasci com essas características, né? Homem, branco, blá 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 blá. E, e eu também escutei, ai, é líder desde criança, olha lá, tá liderando os amiguinhos, olha isso, olha aquilo. E eu acredito nisso, eu não me permito errar. Porque eu preciso sustentar essa crença. De que eu sou líder, de que eu guio. Então, daqui a pouco, se eu dou um conselho pra pessoa e aquilo dá errado, eu me cobro muito mais, porque eu não me permiti ser humano. Porque eu tinha que ser líder. Entendeu? Porque desde criança eu sou líder. Porque me disseram sempre que eu tenho a ver da liderança. Porque desde o primeiro emprego que eu tive, alguém falou: você é líder. E aí, eu sou líder. Então, pro bom e pro mal, né? Ou seja, pra pessoa que pega essa crença e se não aceita que pode ser líder, porque não está dentro do estereótipo do grupo entendido como líder nato, e para a pessoa que está nesse grupo e que é incentivada, ela até provavelmente vai atingir liderança, porque ela está incentivada, desde criancinha ela está sendo incentivada. Entende? Porque ela foi criada dessa forma, porque é o que a sociedade acredita, porque é um mito muito comum de que o líder é alguém, né, carismático, que coordena a galera, que faz acontecer, né? Ou alguém que já tá nesse perfil, é homem, branco, alto, nananã. E aí a pessoa não se permite, às vezes, nem querer. Eu não queria. Eu queria estar na minha casa. Eu queria ser programador, desenvolvedor. Tá ali, ó, full stack. Faço tudo, de não lidero ninguém. Mas eu fui obrigada a ser líder porque me disseram desde o início que eu tenho que ser líder. E aí a pessoa também, né? Ou não desenvolve as habilidades porque acha que não precisa, ou porque não quer, porque está forçado no papel. Que não é algo que ela tá afim, né? Só que ela tem que ser. E aí, se nesse lugar que ela está, né? Porque ela acreditou que é o lugar dela, por destino, né? Por conta desses pilares, e a pessoa erra, hum, ela não está só cometendo um erro, ela está fracassando na sua missão de vida. Porque ela nasceu para ser líder. E como que ela perdeu um funcionário bom? Como que não bateu meta?
Como que você deu um conselho para a pessoa e o conselho estava errado? Como é que você tomou uma decisão de investimento e ferrou o teu negócio? Você percebe que a pressão em cima dessa pessoa é muito maior quando ela de fato acredita que ela tem que ser uma líder perfeita, porque ela nasceu para ser isso e esse é o destino dela. Ou, porque às vezes eu escuto, tem tudo para ser um ótimo líder, não é porque não quer. Gente, por favor, faz essa listinha aí. Vamos ver que é tudo ser humano. O que nasceu com essas condições, né? Ou como eu estava explicando, privilégios. E o que não nasceu é ser humano igual. Isso a gente já superou, tá? Um pouco de filosofia aqui, gosto de compartilhar também esses conhecimentos. Nós temos 3 grandes momentos, né, na filosofia. O primeiro momento, que é o escolástico, que vem lá, Platão, Aristóteles, né, os mais clássicos, aquilo que a gente vê no ensino médio, aquilo que a gente vê frase bonitinha, eu mesma cito um monte, né, Platão, Aristóteles, falo deles. Acreditava-se que você tinha uma natureza e que essa natureza era imutável e que conforme ela você não poderia ser outra coisa. Então, não sei se vocês sabem disso, mas na época desses filósofos era comum, né, e era aceitado, inclusive defendido pelas ideias filosóficas, a escravidão. Os modelos de castas. Porque você nasceu escravo, você vai ser escravo, essa é a sua natureza. Você não pode ascender. Quem nasceu político vai ser político. Quem nasceu filósofo vai ser filósofo. Né? Quem nasceu trabalhador lá vai ser, enfim. Então, acreditava-se nisso. E muita filosofia se mantinha nisso. Você tem uma natureza, você tem uma essência, e essa sua essência é isso. E aí entendia-se que existe essência boa e essência ruim, né? Melhor e pior. Uma classificação de pessoas. Isso durou séculos, né? Depois veio o cristianismo, que já trouxe uma visão diferente de todos, somos todos filhos de Deus. Então já meio que, né, vamos se igualar aqui, né, que você pode. Mas ainda tinha algumas situações, né, em função da hierarquia, principalmente a igreja e tudo mais. Anos depois, séculos depois, veio o humanismo. Olha a palavra, né? O humanismo, que trouxe o quê? Somos todos humanos, humus, né? Ou se a gente for trazendo popular, farinha do mesmo saco. Estamos todos no mesmo lugar. Então, ideias que o cristianismo começou, o humanismo reforçou e foram a base da ética moderna ou da filosofia moderna, como a gente fala hoje, né? Então, hoje, nós aceitarmos crenças, mitos lá da época deles, gente, né? De 400 anos antes de Cristo, eu acho que tá na hora da gente refutar essas crenças, vocês não acham, não? O que a gente tem de. O que é filosofia? O estudo do pensamento. Então, o que hoje a gente tem de estudo do pensamento? Já revelou-se, né, a partir de reflexões, estudos, né, complexos, profundos, discussões, que eu amo de paixão, que somos todos iguais. Essa é a base hoje. Aí, enfim, as pessoas concordam ou discordam, tem diversas opiniões sobre, mas o fato é, se isso te atrapalha, né, uma crença que te aprisiona como líder, de você olhar, não, mas eu tenho que ser um líder X, e você não é esse líder X, mas você é outra pessoa, e você é humano, e como ser humano tem suas habilidades, né, você tem coisas que para você funcionam de um jeito que para outra pessoa funcionam de outro jeito, então a gente tem a mesma base de humanidade, não tem pessoas que já nasceram, né, de um jeito ou de outro para a liderança. Não estou dizendo que não existem privilégios, tá? Então, se você chegou agora, tá pegando só esse pedacinho, volta um pouquinho, que eu falei sobre privilégios, sim, eles existem. Não estou de forma alguma dizendo que a sociedade não trata as pessoas diferentes. Então, o tema aqui é: você quer desenvolver uma liderança, você acredita em alguns mitos que estão bloqueando o seu desenvolvimento, ou você, como desenvolvedor de líderes, não está enxergando esses bloqueios nas pessoas. Então, recuperando aqui a minha sugestão. Liste as pessoas que te influenciaram.
e do que elas fizeram isso, em que tópico. Liste como elas parecem, estereótipo, né, o que se diz dessas pessoas. E quais foram as habilidades que elas utilizaram para te influenciar. Fazendo isso, você vai certamente entender sobre a humanidade da liderança. De diversas formas, de diversos jeitos, em diversos momentos da vida. Pessoas inúmeras. Então, outro mito da liderança, gente, que a liderança é rara. Ai, se existem poucos líderes bons no mundo. Mentira! As habilidades de liderança estão aí, um monte de gente vivencia, mas não é reconhecido por causa desses dois pilares que eu acabei de falar. Então, vamos reconhecer a liderança em cada um, vamos nos permitir, né, identificar esses pontos, até agradecer essas pessoas, pô, obrigado você. Você já parou para pensar quem te ajudou a escolher a profissão que você tem hoje? Quem te ajudou a escolher, sei lá, a faculdade que você fez? Quem te ajudou a superar alguma situação que você passou quando era criança, adolescente, e essa pessoa te influenciou positivamente para seguir com a vida? Essas lideranças ficam esquecidas. A gente tem o hábito de dar palco, bater palma para aquelas coisas que envolvem, né? Dinheiro, fama, seguidores. Mas e a pessoa que te influencia todo dia? Que às vezes tá do teu lado ali, quietinha, só te apoiando no teu sonho. Ou como eu vi esses dias, uma pessoa relatando, só suportando a tua ausência enquanto você tá lutando por alguma coisa. Já parou pra pensar nessa pessoa? Ela tá te influenciando, porque ela acredita que você vai alcançar. Me aprofundei. Gente, foco então, por favor, na humanidade, né? No ser humano. Eu sou eu brinco, né? Uma ativista da liderança humanitária. Busco praticar, humanitária não, perdão, humanizada. Busco praticá-la. Não consigo todo dia. E isso é ser humano, reconheço. Às vezes funciona, né? Às vezes eu funciono dessa forma, às vezes algumas coisas, né? Mitos de lideranças vêm em cima e a Alice tem que se policiar. A Alice tem que olhar e falar: eita, não, isso não combina com o que eu quero. Muda, 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 muda a chave, vamos de outro jeito. Por quê? Porque é isso que é ser humano, né, gente? Então, recomendo muito que, se você está numa situação de poder, de liderança, que você considere isso, né? O quanto humano tem na sua rotina. O quanto de humildade, assumir seus erros, ouvir as pessoas, você traz na sua rotina. Se não tem muito, é bom começar. E se você tá bloqueado, não é líder, não quer ser líder, e começou a pensar, poxa, realmente, eu até queria, mas eu achava que não era pra mim, faz essa listinha. Vai te ajudar a pensar algumas coisas, tá bem? Coloque aqui nos comentários, né, se você se identifica ou não, o que você tirou de insight desse momento. Se quiser que eu explore mais assuntos como estes, assim, um pouco mais filosóficos, né? Eu amo de paixão, leio, devoro conteúdos assim. E se quiserem, a gente traz mais sobre isso também. Se quiserem outras situações também, enfim, vamos interagir, conta pra gente o que vocês querem ver por aqui, tanto na live quanto nos podcasts, né? No nosso conteúdo no YouTube e no Spotify. Estamos aqui para servi-los. Tá bom? Um beijo no coração e até a próxima!